O pessoal anda me perguntando se eu estou preparado para a volta de Jesus. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte. Deixa eu pôr aqui para ficar melhor. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é estar preparado para a volta do Senhor Jesus? Porque às vezes você não percebe, mas às vezes o seu ponto de vista de estar preparado para a volta de Jesus, do Senhor Jesus, é institucional, é denominacional. Aí você não vê que aquele ponto de vista seu religioso, baseado em dogmas em que a tua instituição implementou para que você andasse nessas diretrizes, você acha que isso aí está preparado para a volta de Jesus. Agora acontece o seguinte, que a tua instituição denominacional cristã, o ponto de vista dela vai divergir do outro ponto de vista de outra denominação. Porque ela vai ter certos requisitos que, pelo fato de só ela praticar aquilo, eles falam que só eles estão no caminho certo. E você que acha que está no caminho certo, não. Mesmo seguindo o bojo doutrinário, né? Não se pode falar que essa doutrina pode ser bíblica, ela pode ser supostamente bíblica, baseada em versículos isolados, né? Só que para ele você não é salvo porque não anda de acordo com ele. E você pode dizer o mesmo é dele porque você faz coisas, praticam coisas oriundas só da sua instituição. Aí fica aquela vida de julgamento, um julgando os outros. E a salvação, o Senhor Jesus, ele falou dela de uma simplicidade tão clara, mas tão clara, que ele não colocou objeção. E essa verdade, se você não tiver ela, isso daí não é eu falando. Não é o Senhor Jesus falando. Se você não passou por essa verdade aí, não importa o seu dogma, seus usos e costumes, a sua doutrina religiosa escatológica dos fins do tempo, ou baseada em não come isso, não bebe aquilo, não manuseia aquilo outro, é simplesmente um conceito que elaboraram para você dentro da instituição onde você congrega. Mas não é salvação, embora você pense que é. E por que eu falo que o Senhor Jesus falou, e para que ninguém pense que eu estou aqui falando pelos cotovelos, nós vamos lá no que o Senhor Jesus falou, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou. Aí eu vou ler, aí você vai tomar suas próprias conclusões, né? Veja bem, João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é mesmo que mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui ele já levantou a bola de Jesus, né? Levantou a moral do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus diz no versículo 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro requisito. Agora, o que você entende por nascer de novo? O nascer de novo seu é segundo a instituição onde você congrega? Ou o nascer de novo é segundo o que o Senhor Jesus vai falar aqui? E olha que Nicodemo era um líder religioso, hein? E ele não era salvo nesse contexto. De Jesus deixa bem claro que ele não era salvo, pois ele não havia nascido de novo. Então veja o seu conceito. Está dentro da igreja, dentro da instituição, e você se acha salvo. Mas você nasceu de novo? Vamos ver se você nasceu. Não é um julgamento.
é para você ponderar, fazer uma introspecção, isto é, um estudo interior, e ver este novo nascimento. E esse novo nascimento interior, ele não te acusa, ele te dá convicção que você é salvo, independente de onde você congrega, ou até te chamarem pejorativamente de desigrejado. Então vamos bem, vamos lá. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Primeiro o Senhor Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode ver. A primeira ação é: não pode ver o reino dos céus. Na segunda ação o Senhor Jesus falou: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Há dois processos aqui no nascer: água e Espírito. Não é água física não, igual a religião fala com você, tem nada a ver. Aquele que não nascer da água, né, e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, concepção sexual normal entre um homem e uma mulher, nascido da carne. Agora, o que é nascido do Espírito, o Espírito que está com E maiúsculo, nascido do Espírito de Deus, é Espírito. Aí esse último Espírito é com E minúsculo, porque o Espírito de Deus com E maiúsculo faz com que este novo nascimento aconteça no teu espírito, no teu interior. E essa convicção você só tem se nascer de novo. Senão, por que vocês acham que tem muitos dentro da instituição e não tem certeza da salvação? Porque eles seguem regras humanas. Não estou falando que seja errado estar lá dentro. O problema é que o ensinamento lá dentro é embasado de acordo com a concepção doutrinária daquela instituição. Não estão te dando um estudo que leve você ao arrependimento genuíno, que é mudança de vida. Jesus continua: não te maravilhe ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aí o Senhor Jesus aqui usa uma figura de linguagem para que ele possa entender, usando as coisas terrenas para ele entender as celestiais. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, E maiúsculo, Espírito Santo, nascido do Espírito Santo. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Quer dizer, dúvida. Ele não estava acreditando no que o Senhor Jesus estava falando. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Se fosse hoje, o Senhor Jesus falaria: você é pastor na tua igreja e não sabe disso? Você é padre na sua igreja e não sabe disso? Você é ancião, evangelista, seja lá qual o nome que se dê, apóstolo, e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisa terrestre e não creste, como crereis se eu vos falar da celestial? Nicodemo nunca foi do céu para o Senhor Jesus falar uma linguagem celestial com ele. O Senhor Jesus usou coisas, símbolos, coisas terrenas, para que ele tivesse uma compreensão desse novo nascimento que acontece no teu e no meu espírito. Aí o Senhor Jesus fala, porque ele falou de coisas terrestres para ele entender as celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quem desceu do céu? O Senhor Jesus, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, é pela fé nele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho
no nome do unigênito Filho de Deus. Porque já está condenado. Porque não existe salvação fora do Senhor Jesus. E toda a humanidade nasce debaixo de condenação. Por que nasce debaixo da condenação? Porque é fruto do pecado. Não tem como você se auto-salvar. E sabe por quê? Porque Deus olha para você e vê o Adão. Você e eu, antes do novo nascimento, nós somos cópia de Adão. Nós somos um Adão continuado em cópias, mas é a mesma natureza. É por isso que trazemos a natureza pecaminosa de Adão. Quando você se converte a Cristo, que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você tem aquela mudança interior e sabe que estava indo para o abismo, mas descobriu pelo intermédio do Espírito de Deus que o Senhor Jesus é o teu Salvador, o que acontece? Mudança de vida interior, novo nascimento. Você aceita que Jesus é teu Senhor. Você aceita que Jesus é teu Salvador. Você sabe que Ele é Deus que veio em carne para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você sabe que a cruz foi por tua causa e que o sangue derramado na cruz purifica o teu pecado. E você sabe que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso é tudo o Espírito Santo que te convence dentro de você. E você sabe que Ele está à direita de Deus intercedendo por você. Porque Ele é Deus. Agora Ele é 100% Deus, como sempre foi, como sempre é, né? E 100% homem depois da sua assunção ao céu. Ele foi o primeiro homem perfeito, sem pecado, que entrou no céu. Mas com a natureza divina, porque Ele é Deus. Então, isso é que eu falo para você. Então, o novo nascimento não faz com que você tenha compromisso, embora tenha que ter, com a instituição onde você congrega. Mas aquele compromisso que você tem com a instituição é por amor a Cristo. Mas quando você nasceu de novo, muitas coisas que ensina lá dentro, você nem põe aquilo em prática, porque você sabe que não tem nada a ver com salvação. E não é porque você é melhor do que ninguém. É porque o próprio Senhor Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é libertar? O conhecimento do Evangelho e da verdade, da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o verbo vivo que desceu do céu, faz com que você conheça a verdade. E quando você conhece a verdade, você é liberto do sistema político, econômico e religioso. Nada mais prende você. Você congrega ali por amor a Cristo e por amor aos irmãos, e que o Senhor Jesus falou para nós congregar, para nos alimentar da palavra. Mas agora tem coisas que ensinam lá que dá vontade de se levantar do banco e ir embora. Não é porque você é melhor do que ninguém. É que você estuda as Escrituras. E você procurou ter nela a vida eterna. E ela testificou de Jesus. E você já sabe da verdade que é Jesus Cristo. Agora quando fica apanhando coisas, doutrinas de homens, de usos e costumes, de coisa que não tem nada a ver com salvação, e fica falando: se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, se você desviar dessa igreja, você perde a salvação. Meu irmão, meu amigo, tudo que você acrescenta além da fé em Jesus Cristo é transformar a palavra de Deus em dissolução. Está diluindo ela. Você está colocando: então eu vou andar de qualquer jeito. Quem é o irmão, a irmã, que o amor de Deus está derramado no coração dela pelo Espírito Santo que habita nela, vai andar de qualquer jeito? Não anda. Agora tropeçar vai tropeçar. E a prova de que ele nasceu de novo é que quando tropeça ele fica triste. Ele não quer andar numa vida da prática de pecado. Essa é a diferença. Você pode ficar até 10, 15 anos afastado do sistema religioso, mas você não vive uma vida de pecado, é porque você não tem um compromisso com o sistema. Você tem compromisso com o Evangelho. Tantas e tantas vezes, meu Deus, eu tive falha. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu não vou ficar prostrado, não. Porque o Senhor Jesus me ensina, através de João: olha, essas coisas eu vos digo para que não pequeis. Mas se chegar a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Homem, Ele é a propiciação pelo nosso pecado. E não só pelo nosso pecado, mas pelo pecado do mundo todo. E se vocês andarem na luz, como na luz Deus está, tenha comunhão. Aí a congregação, congregar.
Tenha comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E por que você precisa dessa comunhão física? Porque ali é o lugar, igual muitos dizem, é o hospital de Deus para você ir curando as suas feridas. Porque se você não congregar, com o tempo a mente vai cauterizar. Mas isto não é salvação. Aquilo não é igreja. Igreja é você, membro do corpo de Cristo, com os demais. Mas a igreja, ela é invisível, ela não tem CNPJ, não tem nome, e não tem esse negócio de Deus ficar enchendo as instituições de visões. Deus falou isso, Deus falou... Gente, para, isso não existe. Se Deus revelou uma coisa na sua instituição, e todas as outras do mundo que não teve a revelação que você teve, todas elas vão para o inferno, porque Deus não avisou lá, só avisou para você, só ali no seu bloquinho. Para pensar, a revelação é a palavra de Deus. A revelação é o Novo Testamento. Até o Velho Testamento ele não era revelação, ele era a sombra que apontava para a revelação. É só você ler o livro do escritor aos Hebreus. Eram sombras que apontavam para Jesus Cristo. Quando chegou o Senhor Jesus, que é a realidade que essa sombra apontava, nós já não estamos mais também debaixo de aio, igual Paulo falou aos Gálatas. Nós não estamos debaixo de aio, que o aio é um professor, que era a lei que nos conduziu a Cristo. Agora nós estamos debaixo da graça, que é Cristo Jesus. E você vai viver uma vida pautada no amor. É simples assim. Porque muitas vezes as pessoas acham cumpridores do evangelho, ou da lei, ou de qualquer outra coisa, até meter a mão no bolso dela. Não estou falando de dízimo e oferta, não. Está entendendo? Que eu tenho um ponto de vista totalmente controverso quanto a isso daí. Está entendendo? Eu estou falando assim... Se você realmente ama alguém e você tem 3.000 na sua conta, um irmão na igreja precisa de uma cirurgia, você vai lá tirar os 3.000 para pagar a cirurgia dele. Se você tiver convicção que ele não tem aqueles 3.000, e aí? Joaquim, você faria? Pergunta para o Senhor Jesus. Pergunta para o Senhor Jesus. Você acha que eu vou falar uma coisa que eu não praticaria? Eu passei momentos na vida que eu não vou ficar falando para ninguém aqui para não tocar trombeta, mas tudo eu fiz por amor a Cristo. Principalmente dentro de casa, com os meus sobrinhos. Sempre os amei na prática. Eu não tenho esse negócio de ficar falando eu te amo, não, porque falar que eu te amo de boca é fácil. Igual o Tiago falou, não adianta você falar que ama o próximo e ele chega contando a vida dele com necessidade do que comer e do que cobrir, e você falar, vai em paz, Deus te abençoa, vou orar por você, sendo que você tem tudo o que ele precisa, mas você não dá. Uma fé dessa pode salvar? Não dá, salva, meu irmão. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quem nasceu de novo entende isso, porque eu tenho irmãos maravilhosos, não enchem a mão, mas são irmãos maravilhosos, que souberam da minha situação e nem precisou eu ir atrás, eles que vieram atrás de mim. Aí você vê quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Porque eu estou ligado a um problema de diabetes, de saúde. Agora alguns na igreja falam, é vagabundo, não quer trabalhar. Não, por isso que às vezes muitos irmãos nem pedem ajuda por causa disso. Não estou aqui jogando verde para colher maduro, não é isso. O que eu estou falando é que a realidade é, o amor ele é prático. Jesus, antes de falar, ele praticava. Então é isto que você e nós temos que fazer. É praticar aquilo que você talvez nem fala, porque uma ação vale mais do que 1000 palavras. As pessoas vão falar, não, aquele ali ou aquela ali realmente ama. Porque quando vê a necessidade dos outros, se ela tem condições de ajudar, ela não precisa, não vai atrás de ninguém. Agora, quando ela não tem condições de ajudar, vai procurar outros irmãos com o mesmo sentimento de amor que ela tem e fala, vamos ajudar fulano de tal. É assim que funciona. É isso que é evangelho. Porque hoje nós falamos demais, teologia demais, roupinha de crente demais, Bíblia de estudo teológico demais debaixo do braço e pouca prática de amor. Quantos irmãos não estão desempregados dentro da igreja e o outro empregado nem procura na empresa se tem uma vaga lá por irmão? Não está nem aí. Por quê? A parte dele está garantida, né? Ele não está nem aí. Não é assim que funciona, irmãos. Amém? Então, olha, a verdade da salvação é novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você só vai ser um religioso, e na maioria das vezes um religioso que dá uma de juiz,
que julga todo mundo porque não anda igual você. Mas de repente aquele que não anda igual você pratica para o próximo aquilo que você não pratica, porque você tem uma cartilhinha religiosa que acostumou nela. Mas na hora de estender a mão do próximo é igual aquela árvore que o Senhor Jesus falou, árvore frondosa, mas sem fruto. Pense nisso.